Próxima pergunta: como enfrentar a questão da masturbação, pornografia e pensamentos errados ou impuros em nossa geração? Parece que havia mais de uma pergunta, mas eu acabei aqui englobando essa pergunta, né, que inclui masturbação, pensamentos errados, impuros, porque as coisas estão assim intimamente ligadas. Pois bem, antes de mais nada, eu queria dizer que eu me solidarizo com vocês que são jovens, ou mais jovens, né, porque eu também sou jovem, porque de fato para vocês, nessa faixa etária de adolescência para a juventude, é de fato uma fase muito difícil, sob muitos aspectos, né? São muitas interrogações, muitos dilemas, muitas angústias, muitas aflições, e vocês ainda têm que lidar com essa questão da sexualidade. Os hormônios estão aí aflorados, né? E hormônio aí saindo para todo lado, e muita gente acaba não sabendo lidar com isso. E tem muita gente por aí ferida, machucada, frustrada, decepcionada, cabisbaixa, derrotada e vai por aí afora. Pois bem, eu quero fazer aqui uma analogiazinha do mosquito da dengue. Vocês notaram que esse ano não teve um caso aí de óbito, né, pela dengue. Mas não é que ela não continua existindo, ela está por aí. Pois bem, como é feita a campanha contra a dengue? As autoridades perceberam, não só em relação à dengue, mas em relação a praticamente todas as enfermidades, que o melhor remédio é a prevenção. Então, qual é a questão da masturbação? A questão da masturbação é que há uma história por trás. A pessoa não acorda assim de uma hora para outra, ou está assim, talvez cansada e diz assim, acho que eu estou sem fazer nada, vou ali me masturbar. Não é bem assim que a coisa acontece. Normalmente existe um processo, né, que leva a um grau de excitação sexual que a pessoa, não se contendo, acaba se masturbando para aliviar aquela tensão. Vamos voltar então ao mosquitinho da dengue. Qual é a recomendação? Não deixe o mosquito depositar os seus ovos. Procure evitar qualquer ambiente que ele faça isso. Agora, se ele conseguiu depositar os ovos e esses ovos acabam eclodindo e nascendo a larvinha, tente matar aquela larvinha antes que ela cresça e se torne aí o mosquito adulto, já pronto para sair infectando as pessoas. O que isso tem a ver com a gente aqui? Para você lidar com a masturbação ou outras práticas impuras, hoje em dia há muita gente viciada na pornografia, por exemplo, você tem que matar isso no seu nascedouro, na maternidade, lá onde tudo começa. E onde é que tudo começa? Começa aqui em nossa mente. São os pensamentos que começam a povoar a nossa mente, a assaltar a nossa mente e que acabam sendo alimentados e nos levam a fazer aquilo que nós não gostaríamos de fazer. Pois bem, é possível evitar esses maus pensamentos? Não. Por que não? De onde procedem esses maus pensamentos? Sejam eles quais forem, procedem do nosso coração. Jesus fala que é do coração que procedem os maus desígnios, o adultério, a prostituição e tudo o mais. Por quê? Por causa da nossa natureza corrompida. Então essa natureza corrompida por si só é que produz todo tipo de pensamento impuro, é que produz todo tipo de inclinação para o pecado. E o que nós temos que fazer então? Você não pode impedir que esses pensamentos surjam na sua mente, mas você precisa decidir o que fazer com eles. E é aqui que está o problema. Daqui para frente, muitas pessoas acabam alimentando esses pensamentos, acabam permitindo que eles passem por um tempo de gestação e acabem produzindo o ato propriamente, o pecado consumado. Então, o que nós temos que fazer? Você precisa cuidar da sua
mente. Você precisa manter a sua mente saudável. Essa natureza pecaminosa por si só já produz todo tipo de mau pensamento. E se você estimula essa natureza, por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve, pelos ambientes que você frequenta, é claro que essa natureza, ela vai produzir muito mais pensamentos ruins, porque eles estão sendo estimulados. Eu cresci ouvindo um ditado popular que diz o seguinte, que mente vazia é a oficina do diabo. Então não deixe a sua mente vazia, ocupe a sua mente com aquilo que é bom, com aquilo que é positivo. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:8, ele vai falar ali, dá uma lista, né, de sugestões daquilo que vale a pena cultivar em nossa mente. E Colossenses 3:1, ele vai dizer que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima, onde Cristo habita. Então, procure manter a sua mente saudável, bote um filtro na sua mente, tá certo? Isso é muito importante. Agora, embora esteja um pouquinho extensa aqui a minha resposta, mas eu preciso alongar um pouquinho mais. Digamos que você não conseguiu evitar que esses pensamentos crescessem, não é? E tomassem forma, e hoje eles estão te levando aí a algumas práticas pecaminosas. Aí eu vou dizer para você aquilo que Jesus disse para nós. Se um membro do teu corpo te escandaliza, arranca e lança fora. Se um dos teus olhos te faz pecar, arranca e lança fora. O que Jesus está dizendo? Que às vezes uma doença evoluiu de tal forma que você tem que amputar um membro. Você não conseguiu combater a doença lá atrás, poderia ter feito isso, mas não conseguiu. Então agora você tem que ter uma atitude extrema. Arranca da sua vida tudo aquilo e todos aqueles que te fazem pecar. Por exemplo, é o seu computador, você não está conseguindo lidar com ele porque você vai acessar o que não deveria, fica sem computador. É o seu celular, fica sem celular. Identifica a fonte do problema. É uma pessoa que faz parte do seu círculo de convivência, essa pessoa é prejudicial porque ela só te induz ao pecado, corta da sua vida, tira dos seus contatos, evita essas pessoas, tá certo? E outra coisa importante, procure ser mentoreado por alguém. Encontre um irmão, uma pessoa aí da sua confiança para ajudar a te policiar, para você estar sempre conversando, pedindo apoio, orando com essa pessoa, tá certo? Então é o seguinte, não tem vida fácil para ninguém não, tá? Eu queria poder fazer uma oração poderosa aqui, resolver esse problema seu, mas a coisa não é assim, é uma luta até o fim da nossa vida. Paulo vai dizer que nós temos uma natureza carnal, mas também temos a natureza nova em Cristo e que uma está combatendo contra a outra. E esse combate vai acontecer todos os dias da nossa vida. E se você tem constatado esse combate no seu coração, isso é uma coisa muito boa. É sinal que você pertence a Jesus. Porque aquele que não é de Jesus não tem essa luta contra o pecado. Ele simplesmente se deixa levar pela correnteza.